A conexão, estamos chegando para mais uma live. E essa live de hoje, gente, ai, aguenta coração, suspira mesmo, porque vai ser uma bênção. Quero te convidar para você já ir mandando aí os seus aviõezinhos, vai mandando para as suas amigas, né, mais chegadas, vai mandando para as que não são chegadas também. Manda para todo mundo, gente, espalha no mundo que você está nessa live abençoada. E eu tenho certeza que você vai amar este cantinho aqui. Tô esperando a nossa convidada chegar. Seja bem-vinda, Pri, Simone. Sejam bem-vindas, meninas. É um prazer ter vocês aqui hoje. Eu tô muito feliz de recebê-los aqui, de recebê-las aqui, né? A gente tá ajustando aqui ainda. E daqui a pouquinho nossa convidada vai estar chegando. Um pouquinho mais para baixo. Desculpa aí, viu, gente? Arrumando aqui os detalhes, né? E tá uma benção. Eu perdi minha luz hoje, aí tá um pouco escuro por aqui. Mas tá valendo. Vamos lá, a gente não para por causa de nenhum detalhe. Que quando a gente vai fazer qualquer coisa para o reino de Deus... E levanta aí uma luta, vocês já sabem como é, né? Sejam todas bem-vindas, meninas. Sejam todas bem-vindas ao Safe Place, um lugar seguro, onde a gente tem um trabalho de apoio a pacientes de câncer, né? Mulheres que passam pelo câncer e logo vêm voluntariar, né? Assim que elas são curadas. A gente tem uma equipe de voluntários, a gente tem uma equipe de mulheres maravilhosas que nos ajudam por trás deste trabalho. Então, é uma grande bênção. Gente, eu esqueci até de pôr a nossa musiquinha hoje aqui, mas já vou colocar, já tá prontinho. Acho que nossa convidada já tá chegando, já tá aqui, Dagri já tá aqui. Vamos lá, então, vou colocar ela na live com a gente. E a Ati também. Ah, gente, a Ati também. Meninas, vou colocar vocês aqui depois, a gente fala sobre vocês. Oiê! Oi! Agora acho que foi. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora tô. Agora tá? Você tá me ouvindo? Ah, tá. Então tá. Estão me ouvindo também? Pessoal de casa tá ouvindo bem aí? Pra gente. Bom dia, meninas! Bom dia! Que coisa maravilhosa, que encontro maravilhoso esse. Eu fiquei pensando ontem, ai meu Deus, quais são os assuntos que a gente vai falar? Quais são as perguntas que eu vou fazer? Aí fiquei animada, porque faz um tempinho a gente para, né? Dezembro, janeiro, a gente para respirar um pouquinho, reestruturar a agenda no Auto Safe Place. Então a gente para com as lives, a gente para um pouco com o trabalho depois da festa de Natal. Mas eu estou muito feliz de retornar com vocês aqui. Muito obrigada por atender o chamado, o convite, né? Um convite, na verdade. Mas a gente fala assim, é uma intimação, né? Venham, meninas, venham. Daí a gente vai no individual e vai chamando uma a uma. Obrigada, Ati. Eu queria que vocês se apresentassem, por favor. Vamos começar pela Dagliane, que é a nossa... Você viu como é que a gente apelidou no nosso story? A gente falou a cereja do bolo, a cereja do bolo. Achei o máximo! Você viu? Eu falei, pronto, agora a gente já tem um brigadeiro ambulante. Ah, o A gente já tem brigadeiro! uma Cadê meu brigadeiro? Deve estar aí assistindo. E a gente tem agora uma cereja no bolo. Falei, ai meu Deus, Ai, cereja gente, do que bolo. honra! É uma honra Então, estar com vocês. Meu nome é Dagliane, sou esposa do Samuel, mãe do Gabriel e do Daniel, dois rapazes lindos que Deus me abençoou. E eu venho aí há 302 dias nessa resiliência
me posicionando contra essa doença a caminho da cura, né? Então, conheci o Safe Place alguns meses atrás e já tinha ouvido falar, mas eu estava como assim, bem... Tanta coisa, né? A gente fica overwhelmed e eu ficava assim, eu gosto de participar e de entrar com tudo, né? De me doar por inteiro. E eu lembro a primeira vez que eu tive com o Safe Place, me emocionando só de falar, porque eu me senti tão parte, né? E mesmo não conhecendo vocês, eu falei assim, gente, como que a nossa história de força nos une, né? Por mais que a gente, cada uma na sua história, cada uma no seu tempo, mas quando a gente olha uma para outra, a gente consegue reconhecer mulheres guerreiras, mulheres resilientes, constantes, crendo, e é um ambiente realmente seguro, né? Então, eu te agradeço por isso, Josi, te agradeço. Eu fiquei apreensiva também de vir aqui. Eu falei, meu Deus, eu sou a mais novinha. Não, não sou a mais novinha do grupo, mas assim, eu só tô recente no grupo, né? Chegada. Recém-chegada, já estou aqui, sentando na janela, compartilhando, mas eu não posso me calar, né? Porque tem sido lindo esse processo, tem sido especial. Mas eu vou deixar nossa amiga se apresentar aí para a gente falar um pouquinho mais. Que bênção, é um prazer pra gente, viu, Dagny, te receber aqui. E realmente, assim, é uma conexão que tem muito o cuidado de Deus sobre a nossa vida, essa conexão dentro do Safe Place. Quando a gente tem esse encontro, né, que foi o encontro de outubro, que ele é o encontro mais esperado do ano, a gente tem várias outras atividades, mas esse encontro ele é o mais esperado do ano. Uau. Porque a gente sabe que Deus ele move coisas maravilhosas ali no nosso meio. E eu acho engraçado que eu sempre falo que a dor conecta pessoas, né? Conecta no novo, conecta na vida, conecta na alegria. Eu acho que a gente... Na esperança. Na esperança. A superação, ela tem muito disso, de você sair desse lugar que é tão ruim e encontrar nesse lugar seguro, né, que é o Safe Place, encontrar nesse lugar seguro uma chance de fazer tudo diferente depois da dor, né? A Ati, ela é social worker no Brasil, ela é uma das nossas líderes lá no Safe Place de Floripa. E eu achei muito legal que Deus, assim, ele é perfeito, né? Eu falei, ele vai colocar as duas meninas junto, e as duas meninas são do mesmo ministério. Eu achei formidável isso. Ela serve lá em Floripa e a Dagly serve aqui. Eu acho lindo como que Deus ele prepara essas conexões, né? E foi engraçado, porque a gente tem as voluntárias, só para quem está aqui com a gente entender um pouquinho, as voluntárias que são voluntárias profissionais que nos ajudam, né? E aí, quando a gente se reuniu no início do ano para fazer essa proposta das novas lives, elas estão sempre comigo. Eu falei, gente, vamos fazer então três convidadas sempre no Instagram. Aí seria uma profissional, eu representando o Safe Place e uma paciente. O que vocês acham? Aí, tipo, a gente ficou, ok, vai ser uma bênção. E engraçado que nós não tínhamos decidido essa agenda, né, Ati? Daí essa semana eu falei, meninas, nós já temos as confirmações das meninas e agora eu quero que vocês vamos incluir vocês nos sábados, né? E aí, quem pode estar nesse sábado comigo? E aí a Ati prontamente, né, falou, eu vou estar lá. Então, obrigada, Ati. Quero que você se apresente um pouquinho, fale um pouquinho de você, seu trabalho aí. Ela é uma bênção, gente. Ela faz muita coisa por a gente lá, numa realidade bem diferente dos Estados Unidos, tá? A gente tem essa confrontação de trabalhar no Brasil com uma realidade bem diferente daqui, mas eu vejo, assim, o fato da dedicação em oração, em intercessão e também cuidado, sabe? Sempre nos atender naquilo que a gente demanda. Então, é isso que importa, é isso que eu preciso. É isso que Deus precisa de nós, né? Ai. Então, eu sou a Artenise, todos me chamam de Ati. Fica mais fácil, mais íntimo também, né? Eu já trabalhei como social, sirvo no Safe Place, né? Deus nos conectou, foi ano passado,
Acho que não, foi ano retrasado já, né? Já, mais de um ano já. Outubro Já do faz. ano de 2022. É, e 23. aí o Senhor nos conectou e de lá para cá, assim, eu tenho crescido muito. Confesso que eu entrei também nessa live e eu estava perguntando, Senhor, o que vai ter de assunto? O que nós vamos falar, Viu, né? gente? É tudo ao vivo e natural. Aqui não tem nada programado, né, meninas? Vocês são Não, minhas não tem. testemunhas. Não tem script, não tem nada, né? E aí eu disse, ai, como que vai ser, né? Mas as conexões que o Senhor faz, ele sempre tem o controle de tudo, né? Então ele já tem o tema e ele sempre nos surpreende, né? Então eu creio que ele vai nos surpreender nessa manhã. E meu coração é muito grato, assim, por Deus ter me conectado com o Safe Place e também com mulheres tão fortes, assim, né? Aqui no Brasil, como a Josi disse, a gente está iniciando, assim, estamos dando os primeiros passos, o Senhor está compartilhando ainda qual que é o desenho dele, é uma cultura diferente, né? Então, estamos captando qual que é o desenho para dar continuidade ao que vocês já fazem aí nos Estados Unidos, né? Sem perder a identidade e o propósito. E olha, gente, a gente faz também o encontro de outubro lá. 2 anos consecutivos a gente conseguiu fazer, né? E as meninas vêm com muito carinho, né? Contam a história delas e a gente toma um cafezinho juntas. A gente faz a distribuição dos livros do Rompei do Casulo, que conta um pouquinho minha história no câncer. Então, assim, e essa semana, uma pessoa falou para mim assim, é tão pesado esse trabalho? Não é pesado esse trabalho? E eu falei, não é. Eu falei, para mim não é. Porque eu vejo, assim, o quanto Deus, ele improve, como é que eu vou dizer essa palavra? O quanto ele melhora nas nossas vidas quando a gente se conecta, né? E, assim, a gente alcança pessoas, a gente não está só falando de alcançar através da mídia, de alcançar, não. A gente alcança pessoas, a gente alcança dores, medos, que às vezes a pessoa jamais ia conseguir compartilhar com um familiar, porque quem passa pela experiência tem aí a excelência e a autoridade espiritual sobre essa enfermidade, né? Eu assim creio. Então, assim, eu creio que o Safe Place ele não foi. Ele é um projeto muito grande da parte do Senhor e é o Senhor que cuida, é Ele que vai providenciando as pessoas que voluntariam, Ele que vai trazendo quem faz as lives, Ele que vai trazendo quem ajuda no Brasil, aqui, aonde a gente estende, a gente tem intercessoras na Alemanha, na Europa, né? Pacientes na Europa que já fizeram até se curou, fez a doação, cortou o cabelo natural, usou quando precisou, depois mandou a caixa para os Estados Unidos dizendo, Josi, eu quero que o meu cabelo sirva a alguma paciente aí. Então, são coisas que Deus faz por trás dos bastidores que nem muitas vezes as pessoas que nos acompanham nem sabem, né? São muitas vidas que Deus vai tocando de forma diferenciada. E eu quero agradecer as meninas que estão aqui também. Obrigada, viu, Ati? Você é sempre muito bem-vinda aqui. Você é uma bênção. A Ati também ela tem uma grande base na área da teologia. E quando a gente fez uma enquete, as meninas estão comentando aqui, a Priscila, não é bom que o homem esteja só na hora da enfermidade, né, Pri? Verdade, a Pri, a nossa life coach, vai estar nos nossos quadros aqui para frente, também vai estar nas nossas lives. Glória a Deus pelo Safe Place. A Silene comentou 3 mulheres fortes e corajosas. Benção, gente, a Ati fez um trabalho muito lindo quando o pessoal veio refugiado da Venezuela para o Brasil. Ela que tratava com essas vidas refugiadas. Então, ela tem aí uma grande alçada nessa parte de voluntariado, de atender pessoas na dor também. Orar uns pelos outros, né, Pri? Glória a Deus. A Néia Batista está colocando aqui. Obrigada, Néia, por vir. Você é uma bênção, né? Uma das nossas intercessoras. Lá na quinta-feira à noite, ela está lá com a gente orando pelas pacientes. Meninas, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. Eu acredito que esse lugar é um lugarzinho que Deus separou
mas eu quero logo entrar. Eu tenho muitas novidades para anunciar, porque a gente está começando o ano com o Safe Place. Então tem muita coisa guardada, mas durante a semana eu vou fazer umas chamadinhas e vou anunciando nos stories, né, as nossas agendas, os nossos projetos. E agora eu quero dedicar esse tempinho para a live, para a gente não perder nem um minutinho dessa história de superação, de resiliência. E eu quero que você conte, conte para a gente um pouquinho, vou baixar aqui nosso volume, conte para a gente um pouquinho, Dagli, como foi o início da sua caminhada, do seu diagnóstico, como foi, como que tudo começou? Bom, quando a Aninha me chamou essa semana, né? Ela mandou mensagem, eu fiquei assim, meu Deus, eu queria contar o testemunho completo, né? Mas eu não posso me calar diante do que eu tenho vivido, né? Aquilo que até aqui tem me ajudado, Senhor, né? Eu no ano passado, nessa época mesmo que a gente está agora, nesse mês praticamente, eu comecei a sentir ah, um nódulo, né? Um nódulo na minha mama direita e, e eu comecei a ficar incomodada com aquilo e eu falei, pode ser por causa do meu período ou enfim. Só que eu estava bem acelerada planejando um acampamento de um retiro de mulheres, de pastoras, e eu estava bem acelerada com aquilo tudo. Eu falei, quando terminar o retiro, eu vejo isso, eu penso nisso, mas aquilo estava me incomodando, assim, comecei a sentir dor. Primeiro foi incômodo, depois comecei a sentir dor. Passou o retiro, conversei com meu esposo, aí ele falou, olha, melhor você ir checar, ir direitinho. E terminou um retiro, eu estava planejando outro. E eu falei, não, acho que eu vou esperar passar esse. Mas eu falei, não, a dor tá me incomodando aqui, eu preciso de ir. E foi tão rápido tudo, né? Que eu fui no médico, e o médico já falou, olha, você vai precisar de fazer uma biópsia. E já me encaminhou para essa biópsia e eles encontraram, primeiro a gente foi para a ultrassonografia, fizemos a ultra, encontraram 3 nódulos. Um dos nódulos eles já viram que era benigno, que não tinha problema nenhum, e tinham 2 outros e uma área que foi colocada no relatório que era uma área de preocupação, que precisava de uma análise. E eu fui para fazer a biópsia em um dos nódulos. Quando chegou lá, que o médico viu essa, essa nota, né, lá no relatório, estou tentando, vai vindo em inglês, eu estou tentando manter no português. A gente bagunça Ah, tudo, né? bagunça Eu tudo, é falo que coisa feia. a gente perde o português e não aprende o Não inglês. acredito, que coisa feia. Enfim, a nota que veio no relatório, e ele olhou e ele falou assim, bom, vamos dar uma olhada nisso aqui primeiro, nessa nota que está, nessa área de preocupação. E quando eles começaram a buscar as imagens, eu já estava preparada para fazer a primeira biópsia. Ele falou, olha, essa área aqui, ela está me preocupando mais do que os nódulos que você tem. E foi, assim, muito doloroso. Eu tive que passar por 2 biópsias no mesmo Ai, momento. Então, eles encontraram esse, eu vou dizer um nódulo, mas não era nem um nódulo, era uma área que eles encontraram atrás do meu mamilo. Estava assim realmente escondido, não ia ter como ver, né? Eu costumo dizer que foi uma dor que revelou uma morte silenciosa, escondida, uau. porque se eu não tivesse sentido dor, se eu não tivesse tido os nódulos benignos, nada ia sinalizar essa área atrás do meu mamilo, porque não estava doendo, não tinha nada, simplesmente estava ali crescendo, né? Sim. E quando foi poucos dias depois, coisa de 3, 4 dias, eu já recebi o diagnóstico de câncer e já começou aquela correria. Fui na médica, a médica falou que era estágio 1, vamos fazer só uma lampectomia, vamos tirar e vai dar tudo certo. Porém, quando eles abriram e mandaram a patologia, foi constatado que eu já estava no estágio 3, né, do invasive ductal carcinoma, não sei em português é carcinoma, né, tipo, carcinoma invasivo. E aí
10 dias depois de ter feito uma cirurgia, eu já estava com esse diagnóstico acelerando, né, vamos dizer assim, e já me Dali, preparando para a próxima. essa cirurgia que você fez já foi uma cirurgia de remoção de um dos nódulos? Sim, ela já Uma limpectomia? removeu, a lumpectomy já removeu tudo. Eles fizeram um corte, assim, uma meia-lua, e já removeram os nódulos que eram benignos. Ela falou, não quero deixar aqui. E, e já foram na área que era o câncer mesmo, removeram. Porém, quando voltou a patologia, eles tinham tirado alguns nódulos, lymph nodes, né? Como é que fala lymph nodes? Linfonodos são Lymph nodes, linfonodos. linfonodes, Acho que é pronto. assim também. E eles tiraram e mais da metade voltou com câncer. Então, quando eles foram analisar a patologia, eles viram que precisava de remover uma área maior e eu tive que voltar para a cirurgia, né? Daí eu fiz a mastectomia completa, radical, né? Uhum. Removi as duas mamas, mamilo, tudo. E daí começou esse processo mais intenso, né? E nisso tudo eu pude ser confrontada com a verdade que as pessoas dizem sobre o câncer, né? A gente, quando recebe o diagnóstico de câncer, a primeira palavra que vem é morte. A gente não pensa em outra coisa, porque ao Uhum. longo dos anos foi isso que a gente aprendeu foi dessa forma que a gente aprendeu a ver essa doença, né? É uma, Só que, como se fosse uma sentença de morte, né? exato, Eu acredito que, tipo assim, a parte de a gente falar isso, abrir isso com as pessoas também é um lado muito difícil, porque a gente vê o semblante da pessoa, né, descaindo, a gente vê assim que a pessoa tá dizendo literalmente, ela não vai sobreviver. exato. Então a gente tem É bem isso. esse impacto também, eu vejo assim muito da parte das meninas, né? Primeiro que a gente, não sei, muitas se perguntam por que comigo, né? Sim, Muitas vezes eu me perguntei, tipo assim, nossa, o que eu fiz de errado? Porque eu sempre tentei comer saudável. Assim, a gente tenta sempre fazer tudo certo, né? Por mais que a gente, sim, né, pisa, põe, mete o pé na jaca de vez em quando, de vez mas, em quando. né? E assim, eu fico pensando que eu acho que todas as pacientes passam por alguns pontos que são muito comuns, tipo assim, principalmente na parte de falar para as pessoas. Eu acho que as pessoas olham para a gente com aquela sentença já declarada, tipo assim, será que ela vai passar, né? Mas a Sim. maioria pensa Eu que levei uns não. dias para conseguir falar a palavra câncer, porque aquilo parecia assim, gente, eu tô contando a história de alguém, eu não tô falando de mim, né? E eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, mesmo o primeiro diagnóstico, a médica veio e falou, ela falou, olha, tem 3 nódulos e infelizmente um veio positivo para câncer. E, e eu fiquei assim, congelada dentro da casa dela. Ela falou, você tá bem? E eu não conseguia processar aquilo, né? Até que ela falou, a gente precisa de fazer um exame genético para ver se isso é algo que pode afetar as próximas gerações. Aí quando fala de filho, né, toca na nossa ferida, a gente que é mãe. E eu lembro que foi ali que eu comecei a chorar, né? Foi ali que eu desabei. E, e demorei um pouco ainda para me recompor. E fui assim, desci, saí de lá e eu lembro que o nome da clínica, a primeira clínica que eu estava fazendo o tratamento se chamava Gênesis. E eu entrei dentro do carro com aquela pasta e sentei assim, não sabia o que fazia. E eu falei, Deus, o que você está fazendo? O que você está planejando para mim? Porque eu sei que seus planos são bons. Mas assim, aos prantos, né? E eu olhei para aquela pasta escrito Gênesis e eu ouvi no meu espírito, eu estou te dando um novo começo. Então, eu comecei a ser muito ministrada por Deus, né? E a primeira oração que eu fiz, eu falei assim, eu quero saber como que eu vou passar por isso, né? Eu não tenho como não deixar de falar desse processo sem falar da minha fé, tá, Júlia? Eu sei que tem pessoas É aqui assistindo que impossível. E a têm gente tá aqui, outras fé, outro tipo de fé e eu respeito, mas eu tenho que falar do que eu tenho sim. vivido,
né? E a gente, assim, a gente tá aqui, Dagli, era uma das coisas que eu ia falar no começo da live e eu cortei minha linha de raciocínio. A gente fez uma enquete com as meninas perguntando qual o tema que elas gostariam que a gente adotasse para a série de lives. A gente sempre faz isso, porque o nosso propósito é atender, né, quem faz parte do grupo, Sim. né? E aí elas colocaram, assim, da enquete que a gente fez, a parte que mais me chamou a atenção foi que elas colocaram que precisavam de reforço na fé, na palavra. Ai, Nós tínhamos gente. falado sobre. Vocês querem que a gente traga temas da área emocional, temas da área da cura física, profissionais, oncologista, mastologista, o que vocês. E a expectativa delas foi colocada totalmente em cima da palavra do Senhor, Amém, né? Pedindo assim amém. que elas querem o quê? Aumento de fé. Por quê? Aleluia, Porque é Senhor. isso que nos faz passar e vencer. Sim. Então fique totalmente à vontade Amém, para amém. você que natural, por favor. Ai, tô pronto, tô Vote no seu natural. habitat natural aí, que eu te Voltei. peço. Coisa Porque boa. esse é o diferencial. Esse é o diferencial. O tema do nosso livro no mês de outubro está é, Sendo gerados, already estão sendo ready, gerados. gerado, Yeah. né? Aprovado pela administração do Safe Place. E o tema do nosso livro é Quando Deus Entra na História. Uau, Uau. É forte, lindo. não? Demais, demais. Então, é por isso, Dagli, que a gente continua aqui. É por isso, né? É por causa dele. É por causa Então, fique dele. à vontade. Amém. Enfim, e eu recebi essa primeira palavra ali, né? Vou te dar um novo começo. E aquilo foi um turbilhão de emoção, é muita coisa que vem à sua mente na hora, porque é justamente isso, você só consegue olhar para isso na perspectiva de morte, né? A partir de uma sentença de morte. E eu lembro que as primeiras palavras que eu demorei um pouquinho a tornar público isso, um pouquinho assim, eu digo uma semana, né? Porque eu precisava de processar e eu fui falando com o Senhor, eu falei, Deus, como que eu vou passar por isso? Como que, como que eu vou chegar do outro lado? E eu conversei com o meu pastor, conversei com a minha família, com o meu pastor, e eu lembro assim muito clara a direção do Senhor que eu não ia passar por isso sozinha, que eu colocasse, abaixasse as paredes que eu poderia estar querendo levantar naquele momento, que às vezes a gente tem a tendência, sou Se eu que estou esconder. passando, as pessoas não entendem, né? E até hoje é um desafio, às vezes, a gente ouvir alguns comentários, algumas coisas, as pessoas querem ajudar e acabam não ajudando se a gente se permitir que os comentários afetem a gente, né? Exato. É porque E é não é por bom. maldade, É, né? A pessoa às vezes não sabe o que está fazendo. E eu falei, não, o Senhor falou assim, tudo na sua vida foi com pessoas, para pessoas, através de pessoas. Então, esse processo também vai ser assim. E eu comecei a comunicar, a falar, chorava muito, né? E é uma coisa que eu falava, gente, eu não sei como vai ser, mas eu sei que eu vou passar nisso com o Senhor e com pessoas. E E pode falar. como que tu tá falando assim, né? Mas uma pergunta que eu tenho é como que foi essa semana para ti, assim, essa primeira semana que você disse que parou e organizou tudo e Não, para onde que eu vou, que eu não, você não faço? está entendendo. Isso foi uma quarta-feira. Eu ia chegar nesse ponto antes de contar para todo mundo. Olha isso. Uma quarta-feira, recebi no Porque dia que fica um nós. conflito, imagino, entre razão e emoção para Total, organizar tudo isso. total. Eu tinha. Lembra que eu falei do retiro, né? Então eu tinha um retiro começando na quinta. E aí, quando eu fui na consulta na quarta, como estava tudo muito rápido e tudo muito de boa, o office do médico me ligou e falou assim: olha, vem aqui que a gente tem que conversar com você no office para te dar o diagnóstico. E eu resolvendo coisa de retiro, pegando coisa, levando coisa, decidindo com as meninas no telefone. Eu falei pro meu marido, ele falou assim: eu vou lá com você. Eu falei, baby, não precisa, porque eu tô tão em paz. Gente, um marco, desde que eu senti o nódulo até hoje, é a paz que excede todo entendimento. E o dia que eu me
perco desse lugar, eu falo, Senhor, me leva de volta. Me leva de volta a esse lugar de paz, porque se eu estiver no meu lugar de paz, eu passo por esse processo. Mas sem essa paz eu não consigo. Então, a palavra é muito sábia de dizer que é uma paz que excede todo o entendimento, porque você não consegue explicar. E as pessoas não entendem, mas você vive nesse lugar. E o Samuel falou assim, baby, eu vou com você. Eu falei, não, baby, eu vou lá rapidinho. E de lá eu já quero passar e resolver umas coisas do retiro. Que eu tinha certeza que não tinha nada, porque eu estava em tanta paz que a gente pensa assim, se for uma coisa ruim, vai me dar um negócio estranho, eu vou sentir uma coisa pesada, né? A gente pensa assim. Quando eu recebi o diagnóstico, ele veio, encontrou comigo, liguei para o meu pastor falou assim, Dário, o que você vai fazer agora? Eu falei, pastor, eu vou colocar esse diagnóstico no bolso e eu vou continuar porque Deus já tinha visto esse dia. Ele já sabia que eu ia receber esse diagnóstico. E eu tenho um propósito de vida. E meu propósito é de vida, não de morte. E continuamos, oramos ali no telefone, choramos e continuamos tranquilo. Agora eu vou contar um pequeno testemunho. No dia seguinte, meu pastor do Brasil chegou, o pastor Luiz Hermínio, chegou do Brasil para vir para o retiro, que era um retiro de pastores aqui da nossa região. Eu já tinha conversado com a pastora Iraci desde o começo, a esposa dele. Ela estava guardando em oração, ela não tinha contado para ele ainda. E eles trouxeram um pastor de fora, lá do Brasil. O pastor a gente também não conhecia, trouxe para participar do retiro com a gente. A gente, legal, beleza, não conheceu o pastor. E aquele pastor pediu para orar pela gente na primeira noite do retiro. Tivemos com ele na quinta, almoçamos, assim, como se nada tivesse acontecido. Saímos, fomos para casa que a gente tinha alugado, arrumamos tudo. Quando foi no culto, após o culto da sexta-feira, ele me chamou, eu, meu esposo, pediu para o meu pastor, posso orar pelos seus filhos? Pode. E ele veio orar e ele foi entregar e compartilhar uma visão que ele tinha tido com a gente. Ele falou assim, vocês estão entrando num deserto pessoal, vou me manter só nessa parte da visão, foram muitas outras coisas, mas ele falou, vocês estão entrando em um deserto pessoal e vocês estão apreensivos, com muitas coisas para fazer, com estacas na mão. A gente tinha acabado de alugar um espaço novo para a igreja, então era um desafio grande. E ele falou, eu vejo vocês com estacas nas mãos, mas vocês vão passar por esse processo pessoal. E no final eu vejo vida. Ele não sabia de nada. Uau. Então, assim, são coisas que eu digo, Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas, né? Então, foi a forma do Senhor ali preparar o meu coração, porque todas as vezes que eu estou esmorecendo, eu lembro do meu processo sem vida. Meu processo sem vida nele, né? E a gente precisa de se prender em algum lugar e Josué 1:9 é o meu lema, né? Ser forte e corajosa. Então, assim, é o que eu falo para todo mundo. Estou começando o processo. Seja forte e corajosa. Porque tem uma coisa que a gente recebe é força e coragem nesse tempo. Porque se a gente permitir esmorecer, né, a nossa força será pequena, né? A palavra já diz. Então, eu separei aquela semana para isso. Eu coloquei a minha dor no bolso, eu falei, eu vou desfrutar desse retiro. Até a gente pensou, vamos já contar para os pastores para eles estarem em oração. Eu falei, não vamos contar para ninguém. A gente vai fazer esse retiro, a minha equipe, eu conversei com a minha equipe, nós oramos, choramos junto. Eu falei, gente, o choro vai ficar aqui dentro e lá fora a gente vai estar servindo, a gente vai estar glorificando o nome do Senhor. E no final que eu cheguei e contei para os pastores que estavam lá, para as minhas amigas, e começamos essa guerra. Tipo, na quarta-feira, uma semana depois, eu falei, pronto, agora eu estou pronta para ver essa realidade do câncer. Então, aí que eu comecei a contar para os meus amigos mais próximos, aí fizemos o vídeo, colocamos na rede social e comecei a receber uma força que eu não imaginava que eu receberia, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que entram num lugar de muita desespero, às vezes a gente não está no desespero, mas a pessoa quando ouve a notícia, né, dá aquele desespero. Mas eu recebi foi muita
alegria, graça, incentivo, né? E uma desconstrução, porque em todo tempo eu queria ter controle do processo, né? Eu passei pela primeira cirurgia, eu falei assim, olha, 10 dias eu já estou bem, já estou fazendo a caminhada, vai dar certo. Aí eu fui para consulta e eu cheguei lá e o médico falou, olha, você vai ter que passar por outra cirurgia, você tem quimioterapia, radioterapia, comprimidos. E aquilo foi desmoronando na minha frente, porque é difícil, né, Josi? A gente Sim. quando passa por isso, eu costumo dizer assim que eu tenho uma leveza para estar passando, tenho meu sorriso no rosto, mas também tem muita lágrima, né? Tem. Tem muito colo de Deus aqui no meio Tem. desse processo, tem muito lugar assim que só a gente que passa o nosso Getsemane, né? Que a gente tem que passar mesmo, não tem uma outra escolha. E um, um highlight que eu quero deixar aqui é ter uma equipe de apoio. Ter essa rede de apoio é sobrenatural. Eu tive família, amigos, igreja, mas, assim, vocês do Safe Place, né? Depois que eu entrei pro Safe Place, eu falei, ai, por que que eu não vim antes? Porque Mas, a gente... mas você chegou na hora certa, porque hoje você já. Quando você chegou, você já tinha caminhada nesse lugar. Você já Sim, estava com uma caminhada, talvez, porque o que acontece, Dagli, no começo, a gente se fecha muito no sim. começo. Então, é muito natural, às vezes, as meninas passam. Ah, vou te passar o número de uma amiga minha que acabou de receber o diagnóstico. E eu vou falando no privado, e a pessoa às vezes nem quer participar do grupo, sabe? Por quê? Porque você que passou, né? Você sabe, porque é um momento que a gente está muito fragilizado. É um momento de muita dor, é um momento de muita incerteza, muita insegurança. Então, tem dias que você acorda querendo ver todo mundo, falar com Sim. todo Aham. mundo, né? Aí a gente ainda é mulher para ajudar, né, gente? Aham, lógico. Que isso dá. Aí tem dias que você acorda e fala, eu falava assim, hoje eu não quero ir na igreja de jeito nenhum. Eu não quero sair de casa. Ou então eu acordava super bem, ia no médico, dava risada, porque as meninas sempre uma ia comigo, outra e tudo Aham. mais. Mas quando eu chegava em casa, aquilo que o médico falou ficava no meu ouvido. Total. Tá tudo tomado de câncer. Uma vez uma médica Uhum. falou, Uau. tá tudo tomado de câncer. E nem era médica, era a pessoa que estava fazendo o exame de imagem, sabe? Uau. O ultrassom. E aí eu falei assim, eu voltei para casa tão abalada, e eu lembro que tinha culto naquele dia também, que era numa quarta-feira. E aí eu falei assim, eu não vou, e eu me encolhi no canto do sofá, onde eu ficava assim, me encolhidinha ali. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Olha que para Josi rejeitar um culto, a coisa tem que estar É isso feia. que meu marido fala de mim também. É igual você, tipo assim, né, a casa tá caindo e a gente tá indo pra igreja, tá indo Eu pro digo que no retiro. meu processo, a minha única meta era ir no culto no domingo. A minha semana venceu se eu conseguisse ir no culto no É, domingo. então, exatamente. E aí eu lembro que eu falei, não vou, não vou. E aí meu marido, até tem eu conto essa parte também no livro. Meu marido sentou comigo e ele falou assim, o que que aconteceu? Daí eu falei, eu não tive bons resultados e tudo mais, me decepcionou e tô frustrada. E daí ele falou assim, você lembra uma viagem que você fez para o Tennessee, fugindo do furacão? Eu falei, lembro. Aquele furacão meio desesperador, nem lembro qual deles, mas... E ele falou assim, acho que tem um microfone que tá ligado. Ele falou assim, você fez uma trajetória bem ruim. Lembra que eu te falei que vocês iam passar por um momento, por partes da estrada que era bem perigoso, que a pista era perigosa, que era difícil, que era para pôr bastante atenção, que ele tem bastante experiência nessa área, né, da estrada. E aí eu falei assim, lembro. Ele falou assim, e eu, na minha cabeça eu pensava assim, por que que ele tá trazendo Onde tudo que ele tá indo com isso? isso? Eu já tava ficando Eu já irritada, tô num porque furacão tipo assim, aqui, o que que é isso? o que que eu não tô entendendo, eu só não quero ir no culto, né? Tipo assim. E aí ele falou assim, então, esse caminho que você vai percorrer, e Deus usou a vida dele naquele ponto para me dar Uau. essa coragem, essa força de Josué 1:9. Ele falou, Deus vai
fazer você passar por todo esse caminho. Vai. E vai ter hora que você vai sentir que você está derrapando, vai ter hora que você vai sentir que o túnel é uma coisa agoniante, que são aquelas tomografias que a gente tem que entrar, aqueles exames todos, né? Eu ainda fui comparando depois que ele falou isso, sabe, Dada? E ele falou assim, mas é um caminho bem difícil de ser traçado, de ser percorrido. Mas lembra que você me ligou quando você chegou no topo da montanha, na casa que você ficou? Eu falei, lembro. E o que você falou? Eu falei para ele, né? Eu senti muita presença de Deus naquele lugar e eu te liguei porque eu queria dividir com você essa presença. E aí ele falou, assim vai ser o teu processo em Uau. relação a essa doença. Você vai chegar nesse ponto, no topo da montanha, e você vai Uau. sentir muita presença de Deus. Então, assim, eu conectando a nossa experiência, né? Eu acho que existe essa fase de desafio, de Tem algum incerteza, de botão aqui na frente? insegurança. Então, é muito compreensível quando alguém vem e se segura, e se retrai para não entrar no grupo, para não Sim, participar, para não conectar. Eu entendo todas essas coisas. Eu sim, vou muito devagar, com muito cuidado, sim. sabe? Sem invadir. Eu acho que essa é a nossa meta, nunca invadir, sempre acolher, abraçar, né? Sim, sim, e é interessante, uma das coisas que tem algum microfone estourando aí, Acho fazer que o eco, você está ouvindo? Ah, fechou, ótimo, é ótimo. uma das coisas que eu lembro bem no início também, Josi, que eu fiquei até meio insegura para entrar no grupo, porque eu não sabia como ia ser, né? Tipo, hoje a gente vê as meninas entrando e compartilhando, assim como eu fiz quando eu entrei, compartilhei aonde que eu estava e recebi conselhos e recebi instrução e os testemunhos de quem já passou por isso, né, que ajudam muito a gente. Mas eu vou fazer igual o seu marido fez, contar uma história de algo que me marcou e você vai entender. Estava vendo um documentário de um cara fazendo um treinamento para reconhecer notas falsas. Quando o pessoal faz Uhum. cópia de nota Sim. né? E, e ele estava explicando que você precisa de estudar as verdadeiras. Você precisa de se manter sempre nas verdadeiras, Uhum. olhar cada detalhe. Você não fica olhando as notas falsas, você fica olhando as notas verdadeiras. E aquilo remeteu no meu coração de uma forma tão impactante, Uau. de olhar para as pessoas que já passaram por esse processo, olhar para as pessoas que já venceram essa doença, olhar para aquilo que é o verdadeiro milagre de Deus acontecendo. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, a nossa tendência é a gente procurar tudo, cada palavrinha, cada número, cada vírgula Muito. daquele relatório. Eu virava à noite. Aí, quando eu não estava satisfeita no inglês, eu tentava traduzir para o português, achando que eu ia descobrir mais coisa. Então, assim, e daí eu falei assim: não, para que você vai surtar com isso. Começa a procurar quem já passou. É. Começa a procurar quem já venceu. Começa a alinhar o teu corpo ao plano original de Deus para ele, que é saúde e vida abundante. Então eu comecei, eu falei, não, o que eu posso fazer? E daí troquei minha alimentação, troquei meus hábitos. Eu falei, não, o que eu posso tomar de suplemento? O que eu posso fazer para auxiliar as células boas do meu corpo a vencer essas células malignas? O que eu posso fazer? E aí eu entrei numa guerra, porque os primeiros dias ali foram esses dias de Sim. ficar assim, ai meu Deus, ó, eu vou morrer, vai acontecer isso. Ainda mais quando de início eu peguei estágio 1, tá ótimo, né? Opera, tira e acabou. Quando foi pro estágio 3, eu falei, não, aí não, Deus, vem aqui, vamos conversar, senta aqui, me explica É. direitinho e a gente vai aprendendo a se lançar, a gente vai aprendendo a se render, né? A gente fala assim, eu tô rendido. Cara, quando você passa por um processo desse, aí você vai ver o que é rendição. Aí você vai ver o que é dependência. Aí você vai Dependência. ver o que é confiança no Senhor. Então, uma amiga minha falou algo muito, muito sério para mim no começo. Entre uma cirurgia e outra, eu falei, eu não vou operar. Eu não vou operar. Eu já fiz a cirurgia, eu não vou remover minhas mamas, eu não vou passar por essa mutilação. E ela falou assim, amiga, o que você decidir, entenda as oportunidades que Deus está te dando. E entenda o
privilégio de passar por isso com o Senhor. E daí, quando eu parei para analisar, é um privilégio estar aqui com você hoje, Josi. Quantas pessoas que a gente conhece que já não tiveram o privilégio mais de estar em vida, e cumpriram o propósito, mas não estão mais aqui, sabe? E essas meninas que estão nos ouvindo, que vão ouvir essa live depois, viva, viva, viva no processo, viva durante o diagnóstico, viva. Esse é o meu compromisso diário, não que eu não vivesse antes, né? Eu tenho contado os meus dias, são 302 dias desde que eu recebi meu diagnóstico. A gente Aí eu costumo conta os dias. a gente conta, porque eu falei assim, gente, eu cheguei no 300 essa semana. Eu falei, meu Deus, 300! Então, assim, eu falei, cara, tá dando um sabor diferente para minha vida. É isso após o câncer. Mas essa é a minha perspectiva, porque eu tive que trocar a minha visão. Lá no começo, eu tive que falar, Senhor, ajusta a minha visão para eu poder ver a partir do milagre, para eu poder ver a partir da cura, para eu poder ver como o Senhor está vendo, porque no céu não há doença. A partir da realidade dos céus, não há doença, não há dificuldade. E o que é uma enfermidade também para Deus, né? A gente sabe que Exato. Ele tem o poder e a soberania de dizer chega até aqui, né? Da mesma forma como o mar só vai até o lugar que Deus determina, o mar não passa dali para frente, Exato. só passa se Deus permitir, né? Sim. Então a gente sabe que Deus, ele é poderoso para qualquer momento ele dizer chega, basta, e agora eu vou fazer um milagre. E se Amém. ele, muitas vezes, eu digo sempre que muitas vezes ele faz o milagre que a gente espera, mas muitas vezes ele não faz o milagre e deixa como Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitas vezes ele livra, né, que eles foram jogados na fornalha de fogo, lançados, e era para eles terem saído mortos daquela prova. Sim. O que Deus fez? Deus permitiu que eles entrassem na prova. Então, muitas vezes, Deus vai permitir que a gente passe pela prova, mas que a gente saia dela sem se queimar, né? Do fogo sem se queimar. Então, porque a glória, a honra, né? Tudo é entregue para Ele. É Ele que sabe dos nossos dias, Ele que conhece cada fio de cabelo nosso que cai, né, Dagli? O processo de desconstrução que você falou, que a quimioterapia traz na vida de uma paciente. Eu acompanho, eu não passei por quimioterapia, eu digo que meu milagre chegou nesse momento, porque quando eu ia receber o resultado e ia entrar na quimio, o médico falou, não sei o que aconteceu, não sei te explicar, mas porque depois de 2 biópsias também, tinha comprovado as células de câncer, ele falou, não vemos, mas não teve nada não vimos células de câncer na patologia. Então, foi ali, mas eu não diminuo o processo que eu passei por conta disso. Já algumas pessoas já me questionaram, diminuíram, mas eu passei esse processo de mutilação que você falou, né? A gente perder as mamas, ficar sem as mamas, é todo um processo que Deus precisa trabalhar muito forte na nossa autoestima. Autoestima, identidade, autoconfiança e tudo mais, sabe? Então, Deus, ele trabalha com cada uma de nós aonde precisa ser trabalhado. Então, eu falo que Deus, ele não desmerece, e a gente não desmerece nenhum diagnóstico. A gente não desmerece de forma alguma, porque eu conheço cada pedrinha dessa estrada de incerteza, de segurança, de medo, de dúvida, sabe? Mas eu acho que é formidável estar aqui com você, ouvindo de você essa experiência, ouvindo de você, porque eu falo para as meninas, mesmo que você não tenha ainda o aval final do seu médico dizendo você está cancer free, né? Em remissão. Mesmo que você não tenha, venha falar. Sabe por quê? Porque eu admiro muito. A gente consegue ver muito mais força em alguém que está no meio de uma guerra do que em alguém que já venceu a guerra. É engraçado você estar falando isso, Josi, porque essa semana, quando a Aninha me mandou mensagem, vou chorar de novo, tá? A Aninha me mandou mensagem. Eu tinha acabado de
de uma consulta. E eu comecei a tomar um remédio, uma medicação, e ela me deu uma alergia. Eu tô com essa tosse um pouco alérgica. E aí eu fui pro meu médico semana passada, tô sendo bem vulnerável aqui, porque eu quero realmente edificar quem está passando nesse Amém. processo, né? Eu não estou preocupada com a rede social, estou preocupada com a jornada e compartilhar ela. E meu médico pediu o PET scan, né? Eu só ia fazer esse PET scan daqui 1 mês e meio. E eu fiquei, assim, apreensiva, porque ele ouviu o meu pulmão direito, e eu não sei se você sabe, a radiação ela foi toda desse lado aqui, né? O quadrante, né, da mama, e tem a possibilidade de alcançar o pulmão. Mas não tem o que fazer, eu tinha que fazer a radiação. E aí ele ouviu o meu pulmão e ele ouviu de novo, ele falou, olha, não estou gostando do que eu estou ouvindo. Só que eu já tinha ido na médica, a médica já tinha feito uma radiografia, meu pulmão estava limpo. Na semana retrasada, eu fui no médico da radiação, e aí ele ouviu também meu pulmão, e ele falou, olha, eu não estou gostando, mas eu posso esperar mais umas semanas. Quando foi essa semana, no dia que a Ana me mandou mensagem, eu recebi essa notícia, e ele falou, não, eu quero fazer o PET scan, porque todo sintoma com paciente de câncer é um sintoma. E bem como você falou, toda vez que a gente sai do médico, você tem que sair dali, tipo assim, cancelando todas as palavras que você ouviu, não sendo negligente, né? Sim. Mas assim, entendendo que aquilo que nós cremos vai além do que um diagnóstico médico. Exatamente. E aí ele falou, não, eu quero que você faça logo o PET scan, então dia 20 eu vou fazer. E aí eu falei, como que eu vou compartilhar? E daí foi a parte que eu falei assim, eu tenho que compartilhar sim, porque independente do resultado que vai vir, a minha fé no Senhor permanece. E a forma como ele tem cuidado de mim até aqui não pode ser ignorada, sabe? Não vai ser cancelada, diminuída, como você falou, né? Então, assim, todo mundo que recebe um diagnóstico, quer seja de um câncer de pele que é mais tratável, ou quer seja do que seja, a gente passa por incertezas que não tem como explicar, né? Por isso que a importância do safe place, que a gente entra ali, é até engraçado, né? Que a gente foi no encontro na padaria, as meninas brincando, pegando pão de queijo, falando, ai, come seu brócolis, já comeu seu brócolis hoje? Só entende essa brincadeira quem passa no processo, que sabe que a gente tem que comer brócolis todo dia, que a gente tem que comer pimentão todo dia, né? Então aquilo ali é tão gostoso viver isso, saber assim, cara, eu não tô sozinha, né? E existe um maior milagre, é o processo, é a transformação que Deus faz na gente, a força que a gente recebe, que a gente não sabe de onde, e só vem do Senhor, né? Então, eu queria compartilhar isso com você, não quero deixar, eu falo o dia inteiro aqui. Vou dar testemunho aqui o dia inteiro. Aí vou deixar você falar agora, fala com a gente. É que às vezes, sabe, geralmente quando antes era no Zoom, eu fico quietinha e eu vou anotando. Se ela chega no final, ela arrasa, não se então pronto. Aí chegou sua hora. Mas antes de nós entrarmos, né, eu estava muito meditando sobre essa questão de fé. E aí, realmente, eu anotei alguns pontos que eu achei, assim, que foram bem marcantes. E uma frase que tu falou que a dor se revelou, a dor que revelou uma morte escondida. Então, esses processos que a gente está falando, né? Estamos falando do processo de câncer, mas passamos inúmeros processos, né? E a gente vai encontrar a dor, né? E às vezes a gente tem a opção de ou reclamar, ou então entender. Eu sempre digo, existe o porquê e o pra quê. A gente quase nem vendo o seu rosto, Ati. Vai, centraliza aí. Essa cara linda, por favor. Pronto? Melhor. Então, é muito onde que a gente foca, né? Que foi o que tu falou. O foco no pra quê, não o porquê. Porque o porquê eu vou ficar só questionando Deus, pra que eu entendo propósito. E quando eu entendo propósito, eu entendo destino, né? Então, essa questão de a dor revelou uma morte escondida. Então, às vezes, os processos que a gente tá passando tá doendo.
mas é por amor que ele está sendo revelado, né? É o amor furioso de Deus que está revelando uma morte que estava escondida nessa dor, né? Então, e que nem tu falou, eu teve um momento nessa primeira semana que eu coloquei a dor no bolso e eu fui entregar tudo que eu podia para ele, né? E depois, vida que segue. Tem uma música que tem ecoado ultimamente, né? Que é ele, e por ele que a gente está gastando a nossa vida. E eu creio que o Senhor está revelando, assim, os detalhes desse gastar a vida, né? Como a gente está gastando a nossa vida? Uma A das gente perguntas está que gastando. foi feito é essa: como nós estamos gastando a nossa vida? Para quem? Em função de quem? De quê? Em que sentido? Para quem que está sendo esse gastar a vida, né? E quando ele nos convida para o deserto, para esse momento, né, de dor, eu creio que é um convite para ele se revelar para nós no deserto, Total. né? Então, é isso que eu queria te perguntar, assim, nesse teu momento de dor, como ele tem se revelado para ti? Acredito que tu tem conhecido as batidas do coração dele de uma forma que nunca conheceu Nunca antes. antes. Antes os teus olhos só talvez conheciam, né, de ouvir falar, agora é diferente. Então, eu acredito nisso, assim, que a dor, ela também, quando a gente entende esse propósito, encontrar ele no deserto, Ela não né? sabia da pergunta que eu queria te Uau. fazer, tá? Mas ela acabou de fazer. A Gente, Dagliane, Olha aí, ó. a Dagliane esse- de antes e pós o processo câncer. sim, Porque a gente falou da alimentação, coisas mudam, né? A questão de gratidão, coisas que antes é habitual eu tomar um banho, é habitual eu comer o que eu quero, faz parte da rotina, né? sim. Mas quando eu não consigo fazer isso, muitos valores são ressignificados e o Senhor, eu creio, assim, eu vejo muito o Senhor se revela para mim nos detalhes. Então, eu creio que o momento de dor é um momento também da gente passar por isso de enxergar Ele nos detalhes, de ser grato. Sim. Acredito que é o momento que a gente mais agradece, por incrível que pareça, né? Sim, demais. É engraçado tu ter falado essa passagem de Jó, porque nesse meu processo, pontualmente, eu ouvi essa passagem 3 vezes específicas. Então, não essa passagem, mas algumas passagens sobre Jó que marcaram a minha jornada, assim como o texto de Josué. E é tão engraçado, a Josi vai entender, que às vezes a gente está fazendo uma coisa boba. Se eu falar para você assim, uma coisa boba, e você pensa assim, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. São tantos obrigado, Deus, que a gente vê, que a gente vive, que às vezes eu tô assim, do nada, eu sou muito chorona, né? Então, assim, eu tô chorando o tempo inteiro. E às vezes eu vejo algumas coisas, assim, o meu filho falando alguma coisa, ou alguma coisa, por exemplo, esses dias mesmo nasceram os bebês aqui da igreja, eu pegando o bebê no colo, aquilo me dá uma alegria que eu falo assim, Deus me proporcionou isso. Eu poderia ter sido tomado por uma doença, mas ele reverteu o meu quadro. Ele transformou a maldição em bênção, né? E eu percebo o meu nível de gratidão nas menores coisas. Eu fui muito mimada, eu falo, durante o meu processo, porque eu removi as 2 mamas, né? Passou por isso. E a gente não pode ficar movendo, levantando, sentando. E Deus me mandou, a minha cunhada veio do Brasil ficar comigo nesse tempo, me cuidando. E me levantava para ir no banheiro, cuidava de mim. E hoje, gente, às vezes eu tô assim tomando banho sozinha. E eu falo, uau, que privilégio. Escovando os dentes sozinha.
Não, eu perco as piadas dela, porque ela sempre fazia um monte de piada comigo, né? Isso eu sinto falta. Eles também, Mas não, assim, eles também te chamavam de T-Rex, porque, tipo assim, né? O T-Rex tem o bracinho curto, aí eles falavam, mãe, você era parece o o dinossauro dinossauro. T-Rex. As meninas. Ah, ela tá assistindo. Não, não, você é incrível. Minha cunhada tá assistindo. Ah, Então, que assim, linda. são coisas que, Que que a amo. gente não tem como explicar. Eu tô lavando, essa semana mesmo, eu lavando meu cabelo, eu falei, Jesus, meu cabelo, eu tenho Ai, cabelo, crescendo. sabe? Então, assim, tá crescendo. Então, são pequenas celebrações que go a long way, que vale muito, né? Então, eu não tenho como mensurar. Os Uma nossos, das os nossos valores, as nossas muda muito. prioridades mudam muito, Muda né? muito, né? Muita gente que eu pude ver durante esse processo que eu não via há muitos anos. E as pessoas, assim, com tanta honra, fizeram questão de me visitar, ou fazer um FaceTime, ou mandar mensagens, assim. Eu falei assim, isso não tem preço, né? De viver isso em vida. Porque às vezes, quando você vê alguém passando, aí as pessoas querem fazer homenagem, as pessoas querem declarar a admiração. E eu tenho recebido isso em vida, né? Essa honra, esse carinho, esse amor, e eu tenho a responsabilidade de passar isso para frente, né? Então, por isso que eu tenho me empenhado de servir a vocês no Safe Place, né? Por mais que ainda não tenha terminado o meu processo, mas cada uma que entra com uma dúvida, com uma questão, porque eu já estive naquele lugar. Sim. E respondendo a tua pergunta, um verso que me marcou durante entre uma cirurgia e outra, né? E eu estava um dia orando assim, eu falei assim, Deus, eu não acredito, o meu corte já está cicatrizado, já está tudo bem, eu já posso, sabe? Tipo, vambora, eu já vou te dar a glória por ter vencido essa doença, né? Mas ainda não era, ainda tinha todo uma outra parte do processo, não sou eu que defino, né? E é como se eu falando, filha, eu estou fazendo uma coisa nova. E você olhar para um câncer, entender o câncer como Deus fazendo uma coisa nova, você tem que estar muito louca para viver isso. É, Você tem que estar muito apaixonada pelo Senhor para viver é, isso, né? E uma frase assim que me via sempre na minha mente assim era o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. E eu falei assim, meu Deus, deixa eu entender logo, né? Que a gente quer controlar, a gente quer saber ter o caminho completo. E essa passagem, essa frase repetiu algumas vezes na minha mente. E quando foi um dia, eu fui abrir a palavra para ver. E essa frase é justamente no dia em que Jesus decide lavar os pés dos discípulos. E ele fala isso para Pedro. E ele fala assim: se eu não fizer isso, você não vai ter parte comigo. Gente, você conseguir entender isso no teu espírito, que você está passando por um processo que vai te refinar a ponto de você encontrar outras facetas do Senhor, zerei minha vida. Eu não tenho como explicar isso para ninguém. O que eu alcançou. tenho experimentado dele nesse tempo, o que eu tenho vivenciado do cuidado, do amor, da profundidade de Deus. Então, assim, o Criador, o dono da vida, ele está se importando comigo. Eu vou contar o último testemunho, já passamos do nosso horário, Josi. Dali, só segura o testemunho. Esse é o tema do nosso treinamento de voluntários. Ai, gente, Isso para com isso, que você falou agora gente. de servir, né? De o que você está fazendo agora, você não entende, mas de lavar os pés é o Sim, é o tema base do nosso treinamento das nossas voluntárias, que lindo, entendeu? que lindo. E é aquilo, o Pedro falou que, gente, já me lava por Já inteiro. não Isso aí, eu tô, ser igual eu tô no Pedro, mesmo a lugar, gente eu falei, vai tá igual aqui, ó, Pedro, já tô mergulha de uma rendida, me vez lava por e inteiro. enfia lá na água e puxa de volta Exato, logo. porque eu É, quero ter parte contigo. Eu quero sim, receber mais do Senhor. Então, hoje, eu consigo falar disso como de um lugar de privilégio, de estar passando por esse processo. Antes eu não enxergava assim. No começo eu relutei. Eu falei, não, Deus, para. Por que eu, né? Mas hoje eu tenho esse lugar de paz mais excelente, de estar passando nesse processo. Um testemunho que eu quero dar é bem rapidinho. A gente parou um dia, voltando de uma consulta médica, parei para pegar o remédio na farmácia
e não era numa farmácia, era no mercado. E aí eu passei e vi, eu não sei o nome da flor, uma flor maravilhosa, assim, ela é um monte de florzinhas e fica grandona, assim. Quase nunca vejo essa flor no Publix. E eu passei e vi essa flor ali, um ramalhete, assim, bem grandão. Aí eu olhei e falei assim, gente, que coisa linda, que flor mais linda. E, e já, tipo assim, voltei, olhei e falei assim, gente, que linda. E fui pra farmácia, peguei meu remédio, saí. Quando eu cheguei em casa, uma amiga minha tinha levado aquela exata flor para mim. Então, Uau. assim, é um detalhe que talvez era uma flor, mas não era. Eu ganhei muitas flores nesse processo, mas era aquela específica que chamou a minha atenção. Que para mim era. Imagina, a gente quando tá nesse processo, imagina se eu ia parar ali para comprar uma flor. Não podia. Para perceber o olhar. Exato. Eu ia estar, vamos dizer, luxando, né, de investir em flores no processo que eu estava vivendo. E eu cheguei em casa, minha amiga tinha a exata flor, ela tinha levado para mim. Então, assim, é um mimo, como a Heloísa está falando, é um mimo Mimo de de Deus. Deus. Ele se importa com a gente, Sim. né? Então, você que está passando por isso, não se prenda ao diagnóstico, não se prenda às notícias, suas dores, mas permita que essa experiência te leve a experimentar o sobrenatural, a experimentar Deus na sua totalidade, porque Ele se revela a gente de uma forma incrível, de uma forma poderosa e profunda. Amém? Amém. Quero... Dagli, a gente está falando aqui, né? E eu sempre escolho uma palavra para a gente finalizar a live. E a palavra que vinha na minha mente sempre foi, tipo, muito. Essa caminhada, eu assemelho ela muito à caminhada que Jesus teve aqui na Terra, né? E eu queria ler Isaías 53, onde fala assim que ele era desprezado, ele era rejeitado entre os homens, homens de dores, e ele era experimentado nos trabalhos, ele era uma pessoa comum, como eu e você, né? Nós passamos por dores, por rejeição, por desprezo, muitas vezes, né? E aí eu queria colocar a posição de Jesus em relação a tudo isso. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente. Aí o próximo versículo vem com uma palavra tão forte, gloriosa, né? Que fala assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né? Aleluia. E tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito. A gente vê o Jesus aflito, né? Uau. A gente tem essa imagem de que ele está aflito, mas ele não estava. Ele Uhum. tinha naquele momento com ele a paz que excede todo entendimento, carregando a cruz, sendo chicoteado, vivendo a dor de não só física, mas ele viveu a dor emocional, ele viveu a dor espiritual de terem rejeitado ele. É muito forte essa palavra e foi a palavra que Deus me direcionou para falar aqui nessa manhã. Uau. E aí ele fala assim, né? Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa de nós, das nossas transgressões, dos nossos pecados. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz Paz. estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz. Olha como é forte essa palavra. O castigo que estava sobre ele é o motivo de nós termos paz hoje. Uau. Como é forte Aleluia. essa palavra, Demais. né? E eu queria deixar essa palavra nessa manhã espelhando assim o seu testemunho diante dessa palavra, sabe? Porque eu vejo que você tem uma influência gigante na vida de mulheres. Eu sei que essa desconstrução ela foi permitida por um propósito maior, para alcançar de uma forma maior. Então, quando a gente se propõe, quando a gente recebe esse, eu digo que é o download do céu, né? Que cai tudo assim, que demora, né? Sim. Demora para cair o download, demora para fazer. Mas quando a gente recebe essa palavra, essa porção, esse entendimento de Deus, do Senhor, de que existe um propósito maior nessa enfermidade,
sabe? Eu acho que a gente consegue entender e passar. E eu vejo muito isso que Jesus passou dentro da tua história, dentro do teu Amém. testemunho. Amém. Então, eu quero, tipo assim, te agradecer, eu quero te encorajar, encorajar as meninas que vão, as pessoas que vão ouvir. A Silene tá dizendo obrigada, Jesus, aleluia. A Faz duas Elo, horas de live, Josi. paz em meio às tribulações, como é que é? Faz 2 horas de live, Josi. 2 horas. Bora, vou Pois passar o é, sábado todo aqui. o Vai ser café, detalhe, almoço e o janta. detalhe é que o povo vê quantas horas tem, daí não chega nunca no final, porque a parte melhor da live, gente, é o final É da o live. final, Fala sério, é exato. o final, né? E aí o povo olha, ah, não, eu não vou escutar isso de duas Para de horas, tudo. né? Hoje nós estamos com os nossos valores muito invertidos na mídia social. A gente assiste 1000 Reels de 1 minuto, Sim. perdendo quase 2 horas, mas a gente não assiste uma live de qualidade com 2 horas, né? Infelizmente. Mas assim, eu queria fazer de 2 horas também. Mas de verdade, assim, eu vejo muito, eu vejo esse espelho em você. E muitas vezes Deus, ele vai te colocar juntinho com ele, porque eu lembro que uma vez eu falei assim, Senhor, eu nunca imaginava passar por essa dor. Eu já tinha perdido isso, perdido aquilo, aconteceu aquilo, nananã, fui contando assim, né, minhas dores. Eu falei, mas isso, Deus, isso é uma coisa muito forte. Isso eu não vou aguentar. E aí, sabe qual foi a resposta que eu ouvi? Eu aguentei. E tudo que eu passei, você pode experimentar, porque eu vou te fazer aguentar. E aquilo que me deu foi uma palavra assim, tão. Foi um puxão de orelha, na verdade, né? E assim, Ele foi puxa a tão forte orelha da gente que nem dói. que nem dói. Nem É dói. com tanto amor que nem dói. Tanto amor que E o olhar dele não deixa nem doer. não deixa, a gente só se constrange, só Exato, é só constrange, né? constrangimento. E assim, e quando eu escutei aquilo, eu falei assim, Senhor, então eu vou pedir que o Senhor me ajude a lidar com essa dor. Porque o Senhor, né, tu, Jesus, tu já experimentou essa dor, né? Eu nunca tinha experimentado como cristã. Então eu quero que o Senhor me ajude a passar por essa dor. Me guia nesse caminho. Então foi uma experiência que mudou, sabe, a minha perspectiva. E eu vejo assim que eu queria tanto, Douglas, você não tem ideia, que eu falo todos os dias, Deus, como eu queria abrir a cabeça de todas as meninas, Sim, de sim. todas as pacientes e escrever assim tudo que Deus tem planejado, os propósitos e colocar lá dentro e fechar, para não sair, sabe? Sim, Para não deixar os pensamentos negativos abalar, para não deixar a falta de força, a falta de fé acontecer, sim. sabe? Tipo assim, que elas entendessem que essa união, que essa conexão, ela faz muita diferença nesse processo. Mas, porém, contudo e todavia, Via. o português agora, eu sei que isso é parte do processo. A falta de fé, a dor, o desânimo, a falta de coragem. Então, cada uma de nós vai precisar passar nessa caminhada para que haja crescimento, né? E a gente vai entendendo as fases, as etapas desse processo aí. Josi, é interessante você estar falando isso, porque todos nós tivemos, né? A gente conversa, dá testemunha, as pessoas falam assim, nossa, a Dag é super. Não, gente, não sou super, não. Tinha dia que eu acordava e falava assim, gente, chega. Não quero. Minha cunhada tá aí de prova, tá assistindo a live. Ouviu isso de mim várias vezes. Eu não quero mais saber. Não vou mais fazer no tratamento, porque faz tratamento, passa mal, não faz tratamento, vai morrer. Como é isso? Que doideira é essa? E eu tô passando mal mesmo, eu tô com raiva mesmo, e eu tô com sono, e eu não tô conseguindo ficar acordada, e eu não tô querendo ninguém para falar assim, ai, vai dar tudo certo. Não, eu quero alguém que vai sentar e falar assim, poxa, é muito chato isso mesmo. Porque às vezes a gente, como paciente, a gente só quer desabafar. A gente não quer Não uma quer ouvir solução, a nada gente não de quer uma fora. oração, a gente também é normal, humano. Eu não quero desabafar com vocês, não, mas Jesus tem um propósito. Não, tem dia que é chato. Assim, cara, esse processo é chato. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, Faz você parte. faz parte.
né? Para as meninas que estão vivendo isso agora, é chato mesmo. O dia que tiver chato, manda uma mensagem que eu vou sentar com você e falar assim, é chato. Essa dor é ruim mesmo. Essa dor, esse negócio, o por, eu lembro quando eu coloquei esse por, eu ficava andando assim que nem um robô. Eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo. Eu sentia meu sangue pulsando aqui. Era tanta reclamação. Hoje tá aqui, vai ficar aqui, até quando, eu não sei. Mas a gente se acostuma. O que a gente não pode se acostumar é de achar que isso é o nosso novo natural, o nosso novo normal. Não é. Nós estamos numa caminhada de cura, numa caminhada de transformação, numa caminhada de conhecer ao Senhor e de construir um testemunho. E é isso. E o casulo tem o tempo certo para se romper. Pronto, exato. Então, Exato. gente, eu por mim eu ficaria o dia inteiro aqui. Mas... Porque a experiência, né? Não consegui dormir, senti A calor. Laele tá falando aí, não conseguiu dormir, sentir calor. Isso mesmo, minha amiga, a gente soa, daqui a pouco tá com frio. Que coisa chata. É chato mesmo, isso aí é chato. Admitir, né? Eu acho que isso Exato. é consciência. Mas eu queria, assim, que a gente fizesse... você tem alguma consideração? Não sei se você gostaria. Monique, Ela tá gente, a cheia das Monique tá anotações. aqui. Não, a Monique tá A onde? Monique Eu não vi a que Monique. chegou. Monique, você faz tanta falta, Monique. Ei, A Monique, vou gente aí em tá... Miami, hein? As Vou aí em meninas... Miami, já tô prometendo, Vamos, tô te falando Dagli. que eu vou aparecer aí. Eu Vamos vou com sim. você. Passear Miami todo com a dona Monique. Te amo, Monique. Garra, eu tô com tanta saudade. As meninas têm perguntado e Sim. falado: Monique, cadê a Monique? Você faz muita Não, a gente falta, vai ó. lá, a gente vai, Mas a gente eu vai, respeito o seu espaço, seu Sim. tempo. Ó, eu respeito seu espaço, seu tempo. Eu sou muito, muito cuidadosa com isso. Então, não é. Às vezes, a pessoa pensa que a gente tá deixando de lado, mas não é. Eu respeito. Quando alguém fala assim, eu não tô legal, eu preciso afastar, eu preciso me refazer, e eu falo, bora, porque eu já passei por isso e eu sei que esse momento é um momento que Deus vai entrar. E muitas vezes a gente fica, eu falo que muitas vezes a gente está no meio da multidão e é bem legal. Pedro, Tiago, João, o barquinho, a Madalena e todo mundo, né? Aquela multiplicação de pão, festa na paróquia, né? Como diz o ditado. Mas assim, é uma bênção, mas tem momentos em que para Deus se revelar na nossa vida e falar conosco, Ele vai nos colocar lá no barquinho, no meio do mar, sozinho e no meio da tempestade ainda, muitas vezes. Uau, yeah. Então, eu respeito esses momentos na vida de cada pessoa. Mas a gente tá aqui com muita saudade, tá bom? Vou dar cascudo em você depois. Meninas, tu tava perguntando assim e eu ia as anotações, né? Depois eu vou postar as anotações, né? Me manda. Mas essa questão de ser humano, né? Nós estamos aqui para ser seres espirituais, né? Exato. Estamos aqui para sermos humanos. Então, isso de ter uma rede de apoio, e assim como Jesus teve os mais próximos para um momento de dor atroz, a gente saber que vão existir momentos que a gente está sentindo muita dor e que não vai ter uma multidão ao nosso redor. Nós vamos precisar separar quem são essas pessoas da rede de apoio, que elas vão chorar junto, vai chorar, que não vai ficar dando palavra motivacional se a gente não tá bem, que vai olhar e dizer, você tá sendo humana, então eu vou ser humana junto com você, né? Então, ter essa sensibilidade e entender também é uma forma de aprender com o Senhor, né? Essas temporada de dor, de comunicar uma multidão para alcançar a muitos, mas de reservar o coração para expor só com os íntimos, né? E com aqueles que o Senhor preparou, né? Porque Ele tem esse discernimento, assim, de entender quem que é a rede de apoio. Às vezes a gente acha que são umas pessoas e o Senhor nos surpreende. Não, eu quero outra rede de apoio. Eu quero te mudando. Isso. Então, porque Ele é Deus de detalhes, né? Então, Ele vai cuidar da nossa rede de apoio, Ele vai cuidar de tudo. Então, eu vejo isso, assim, que ela estava falando, né? Que me chamou bastante atenção. E que tu estava falando sobre Jesus ali, né? Dele compartilhar
e a Dagli também falou de ter um privilégio esses processos que a gente vive, né? Eu acredito que esses processos é aquilo que a gente fala, declara com os nossos lábios, né? Come Que a on. gente vai ser co-participante no corpo e no sangue. Yes. E aí, quando é uma co-participação, né, nas marcas de Jesus, ele teve marcas. Então, não seria justo que nós não carregássemos marcas para revelar a glória dele. Então, que essas marcas, né, revelem a glória dele cada vez mais, assim, em nós e através de nós, né? Amém. Acho que é isso. Amém. Gente, vamos fazer nossa fotinho de coração, Bora. então, para registrar? Bora, eu vou desabilitar os comentários e, meninas, vocês tirem a fotinho aí pra gente postar depois. Por favor, e manda no direct, na mensagem pra gente. Gente, faz tanto tempo que não faz live que eu nem lembro onde que desabilita os comentários, meu Deus. Gente! Nem sei onde que é. Nem sei onde que é. Não, já sei, é porque mudou o lugar. Eu esqueço. Agora Pronto. foi, Agora ótimo. aí o nosso você vai fazer assim, assim. Tira aí. Legal. Esse é o momento Tiraram? rico do Safe Place, pagando o Safe Meninas, bênção, gente. Olha, eu só tenho a agradecer. Eu acho que a gente está só esquentando as turbinas para gente. Essa agenda de lives ficou linda, coisa mais maravilhosa. Eu falei, gente, como eu vou começar essas lives? Meninas não falam que quer vir, eu já tô agoniada. E aí, rapidinho, elas preencheram lá a Ania, Josi, a gente tem live até o mês de abril. Eu falei, meu Deus do céu! Que legal! Gente, a Aninha me intimou. Eu falei, olha, eu precisava dessa intimação. Que bênção. Obrigada, minha amiga, por estar aqui. Obrigada por ter vindo, por ter atendido esse convite de Deus. Sabe, você é bênção, você edifica. Eu tenho certeza que, assim, é só um pontinho de início nessa caminhada sua dentro do Safe Place. Né? E daqui a pouco a gente já te transfere para o grupo de voluntários que você já voluntaria lá. De paciente. Eu falo para todo mundo, gente, eu vou usar meu cartão da doença até que ela já está acabando já. Então, as minhas desculpas. Hoje eu não vou, não. Não fique nesse lugar. Não, mas lugar, conta comigo. Nessa não, zona de conforto, você sabe que eu falo brincando, mas eu não consigo. Conta comigo. Então, eu me sinto muito honrada de fazer parte com vocês. Uma alegria. Obrigada mesmo. Muito muito obrigada pelo carinho. Arte, thank you so much também. Obrigada a você. Obrigada, beijo nas meninas aí, por mim. Beijo em todo mundo aí. Né? E chama elas, traz elas também para cá. Sua missão é essa, trazer as meninas para cá agora, viu? E é uma missão bem árdua, I know, porque é medo da câmera. Vai dar certo. Mas vai ser bênção. Gente, quero só fazer uma oração final para a gente então encerrar essa live também. Alguém que está aqui com a gente na live tem algum pedido de oração em específico? Pode ir colocando aí, enquanto a gente já vai se preparar para finalizar e orar. Vamos, e aí eu coloquei a foto ontem, eu falei, gente, a Dagli tava carequinha nessa foto. Viu aquela foto? Agora ela tá cabeluda. Agora tô mega cabelão, tudo. Né? Olha, gente, que lindo. A Cris tá mandando beijos, live maravilhosa. A Sandra falou, vocês são bênçãos, você é uma bênção também, Sandrinha. A Nana Bacana falou que você recebe, eu até pus um pin no comentário dela aqui, destaquei. Você recebe o que você doa todo dia. E é verdade. É verdade. Que a glória do Senhor continue resplandecendo sobre o seu rosto sempre, todos os dias, Dagli, em nome de Jesus. Pediu oração pela Ana Paula do Lugar Seguro no Brasil. Pela Ana Paula. Vamos estar orando, então, pela Ana e... Pela Dorinha, do nosso Safe Place. A Dorinha também, a avó Isabel também. A Ellen está começando um tratamento novo também. Uau. A gente tem também a Mariana, que também vai entrar em tratamento. Tem 3 pacientes, a Simone, que começou agora. Sim. Então, a gente vai apresentar todas elas aqui, né? De uma forma mais geral, mas a gente tem apresentado todos os dias essas vidas diante do Senhor. A Hayley, que também está em tratamento.
Vamos embora, gente. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por este momento, Senhor. O momento que o Senhor preparou para as nossas vidas, Pai, para a gente te dar a honra, a glória e o louvor. Obrigada, porque tudo que nós fazemos, Deus, tem o teu nome na nossa frente, Senhor. Obrigada por este lugar seguro. Obrigada por tudo que o Senhor fez, Senhor, e pelo que o Senhor faz, Senhor, e fará. Deus, nós acreditamos que o Senhor tem um grande propósito sobre a vida de cada uma dessas mulheres, Senhor. Eu tenho essa certeza no meu coração, Pai. E todos os dias, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor entre com a cura do câncer sobre essas vidas, Pai. A cura do câncer sobre este mundo, Deus. Este mundo que foi destituído da tua glória, que está caído, Senhor Jesus, e perdido, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor traga a cura, Senhor, dessa enfermidade maligna, Senhor. Eu sei, Senhor, muitas coisas indicam e apontam que essa cura já existe, Pai. Não permita que o poder, que a busca pelo poder, Senhor Jesus, seja maior, Senhor, do que a esperança de vida, Pai, do que o cuidado com a vida, Senhor. Eu te peço que essa cura seja manifestada no mundo físico, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu também quero te pedir por essas pacientes que estão agora iniciando o tratamento delas, Senhor. Pai, nós não sabemos muitas vezes como ajudar, nem como aconselhar. Muitas vezes, Pai, foge de nós o entendimento, mas Tu nos traz a paz, Senhor. E o Senhor, eu te peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor leve até elas essa paz que excede todo entendimento. Que em meio à dor de ter que colocar um catéter, que em meio à dor de ter que passar pelos sintomas, os efeitos da quimioterapia, elas possam se sentir, Senhor Jesus, validadas, fortalecidas, que haja porção dobrada de crescimento, de unção sobre essas vidas, Pai. Que haja, Senhor Jesus, aproximação e relacionamento contigo, Deus. Esse relacionamento que muitas vezes nós não buscamos quando tudo está bem, mas no momento que as coisas pioram, Senhor Jesus, esse relacionamento acaba se estreitando. Deus, eu te peço, Pai, que esse seja o maior alvo, que esse seja o maior propósito, encontrar um relacionamento contigo, um relacionamento que sobrepõe todas as barreiras, um relacionamento que derruba todos os medos, um relacionamento que trata e cura as dores emocionais, as dores físicas, porque em Ti, Senhor, nós somos mais fortes, Pai. E nós cremos, Pai, que o Senhor está cuidando da vida da Ana Paula ali em Florianópolis, ali no lugar seguro. Se com ela, atende, Senhor. Socorre, Pai, no meio da angústia, no meio da tristeza, Deus. Pai, vai até aquele lugar de dor que nós não conhecemos na vida da Ana Paula. Entra ali, Senhor, com a Tua mão poderosa. Entra ali, Senhor, com a Tua mão gloriosa, Senhor Jesus, e inverte esse quadro, muda essa situação. Nós profetizamos vida sobre a vida da Ana Paula. Nós profetizamos cura sobre a vida dela, assim também como sobre a vida de todas as pacientes do Safe Place e que não são do Safe Place, as pacientes oncológicas, os pacientes oncológicos, Senhor, ser sobre ele, Pai. E que cada vida dentro do Safe Place entenda que ao entrar por essas portas desses hospitais, desses centros oncológicos, que elas são luz naquele lugar. Que elas possam olhar, Senhor Jesus, repreender aquele espírito de morte que habita naquele lugar. Repreender o espírito do medo, o espírito da tristeza. E que quando elas chegarem adentrando a estes centros de quimioterapia, as consultas, que elas façam diferença naquele ambiente, ó Deus. Em nome de Jesus, fortalece essas vidas, para que elas entendam o chamado, Senhor, que vai além, Senhor, muito além daquilo que elas pensam, imaginam ou entendem. Vai muito além daquilo que elas mesmas pensaram para elas. Vai além porque o Senhor é maior, o Senhor tem muito mais do que aquilo que nós queremos, abundantemente pensamos. O Senhor faz de forma diferente, distante do nosso pensamento. Pai, toma nas tuas mãos agora essa série de lives que está abrindo hoje. Vai à nossa frente, direciona todas essas lives. Que cada vida que vem até aqui venha para glorificar o teu nome, para te mostrar, Senhor, para te engrandecer, Senhor, para que o Senhor apareça e nós venhamos a diminuir em todo o tempo, Pai. Guarda a vida da Dagli, Senhor Jesus, abençoa a família dela, abençoa a casa dela, traz a cura completa sobre a vida dela, Pai. Nós profetizamos a cura por completo sobre essa vida, Pai. Remove todos os vestígios do câncer,
todas as células do câncer, Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor possa completar esse processo. Finaliza esse processo, Pai. Entrega, Senhor, essa chave de vitória, Pai, na mão da tua filha, Senhor, nessa manhã e de todas as demais também, Pai. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Glória Deus. a Deus. Amém. Meninas, Deus bem, é bom. estou aqui com Beijo, vocês. beijo. Muito bom, muito bom. Beate. Muito bom. Beijo, Vale a pena. Denise. Love you. Vale a pena servir, gente. Vai Sim. estar a nossa live salva aqui no Insta e a gente vai fazer o upload pro YouTube também. Daí a gente vai estar passando lá nos nossos grupos e manda daí o link para quem você precisa que assiste, que às vezes a pessoa não conseguiu, para que a gente possa passar essa porção gloriosa de experiência da parte do Senhor para outras mulheres. Em nome de Jesus. Obrigada, Beijo. Josi. Beijo, beijo. Ati. Obrigada a Deus, todas gente. vocês que ficaram com a gente aqui também. Até agora. E tenham um final de semana muito especial. Amém. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau.